A produção brasileira de grãos deve chegar a 306,4 milhões de toneladas na safra 2023-24, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Uma queda de 13,5 milhões de toneladas em comparação à safra passada. E para falarmos mais sobre o mercado de grãos, estamos recebendo aqui no estúdio o consultor da Celeris Consultoria, Enilson Nogueira. Seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. Enilson, é uma realidade já, né? Nós tivemos uma quebra, né, pelo menos de produtividade. Como é que vocês, como consultores e o mercado, têm reagido? Desde o início da temporada, ali em meados de setembro, outubro, a gente já viu uma possibilidade de impacto do El Niño sobre o regime climático aqui na região. Isso aconteceu, talvez em maior intensidade, em regiões do centro-oeste, do norte do país, mas também acabou acontecendo principalmente no Triângulo Mineiro. Hoje, na nossa visão, a gente tem uma estimativa de produtividade de algo em torno de 10% a 15% mais baixo do que se era esperado. E, naturalmente, isso tira potencial produtivo aqui da região, potencial de exportação, de consumo interno, e acaba limitando todos esses excedentes, gerando até um cenário mais difícil do produtor gerar renda em 2024. Houve o replantio, né? Muita gente perdeu, muitos produtores perderam a sua soja, né? Por conta do clima. E o replantio, você também tem acompanhado, deu certo, ou muitos produtores, ou isso faz parte dessa redução que você falou? A gente brinca que a agricultura é um laboratório a céu aberto. Então, de fato, todas essas intempéries climáticas dificultou e aumentou muito o custo de produção desse produtor no 23 e 24. Então, do ponto de vista de custo, ele inicia uma safra que já era desafiadora do ponto de vista de construção de margens, por uma série de fatores, principalmente de preços, e agora ele caminha para uma safra que provavelmente ele vai ter preços iguais ou menores do que teve no ano passado, e com toda essa dificuldade dele colher produtividades dentro de uma normalidade. Então, acho que o principal ponto aqui para o produtor da região é, de fato, agarrar e aproveitar oportunidades para proteger margens ao longo de 2024. Minas Gerais, nós temos aí 50% do estado, o Triângulo Mineiro representa 50% da produtividade do estado, né? E aí você me falou que então nós temos aí vamos ter uma redução de 10% a 15%, mais ou menos. Exato, o clima impactou de forma muito diferente as regiões. Então você tem o noroeste de Minas com um pouco mais de impacto, o Triângulo Mineiro com esse impacto de 10% a 15%, e o sul de Minas de forma média, de forma geral, com um pouco menos de impacto. Mas ainda assim, quando a gente junta todos esses elementos, a gente vê essa quebra de produtividade. Se a gente for pegar em números da consultoria, a gente está falando de 6 a 7 sacas a menos de produtividade pro produtor aqui na região. Isso tira de receita bruta dele algo em torno de R$700 a R$800 por hectare que ele pede essas 6, 7 sacas. Então esse é um elemento de bastante cuidado agora em 2024. De novo, o ano de 2024 veio de uma preparação de muito cuidado, de margens reduzidas. E esse elemento climático novo, inesperado, acabou jogando contrário a essa formação de margens, renda do produtor ao longo de 2024. O que o produtor pode fazer para minimizar esses danos? Olha, acho que o primeiro passo, ele está na finalização do processo produtivo dele. Ao longo de fevereiro, março, ele tende a colher. Então agora é de fato olhar para dentro da fazenda, conseguir otimizar ao máximo os rendimentos, as produtividades técnicas. E a partir disso, mas ainda assim ao longo de 2024, ter muita clareza de qual que vai ser a estratégia de comercialização dele. Em 2023, a gente teve muitos produtores da região, do restante do país, alongando, deixando para vender no segundo semestre, sendo que o preço não recuperou no ano passado. Acho que esse ano é natural que nessa entrada de safra, nesses períodos de fevereiro, março, as cotações caiam, mas é muito importante que o produtor, primeiro, consiga se aguentar em termos de caixa, fluxo de caixa de capital, né, nesse período. E aqui sim, para 2024, a gente vê uma possibilidade de preços um pouco melhores no segundo semestre de 2024. Então, acertar muito bem essa estratégia de comercialização vai ser a forma como ele tem de proteger as suas margens. A gente está vendo um cenário, de novo, de desafiador para a construção dessas margens. Acho que o elemento agora está, por mais que ele tenha produzido menos, agora ele tem que proteger muito bem essa produção e transformar isso muito bem em receita, em margens, com uma boa estratégia de comercialização. Porque aquele produtor que de repente ainda tem soja estocada esperando a melhoria de preço não aconteceu, né? Exato. Quem trouxe soja de 2023 para cá, a gente deve ter algo em torno de 5% a 10%, pensando numa realidade em Minas Gerais,
Infelizmente, a gente vai ter um 24 ainda com preços de soja pressionados no mercado interno. A gente está vendo já cotações, indicações de preço para fevereiro, março, de 5 a 10% abaixo do que a gente viu um ano atrás. Então, esse é um elemento que acaba desestimulando o produtor. Mas, ainda assim, na visão da consultoria, são preços remuneradores para a produção de soja. E aí você aconselha, de repente, que ele possa também estocar esperando o segundo semestre? Exato. Tradicionalmente, o pior momento de comercialização do grão, de fato, é nessa entrada de safra, no primeiro trimestre, primeiro quatrimestre do ano. Aquele produtor que talvez tenha um pouco mais de dificuldade de caixa, dificuldade de ter armazenamento próximo ou até mesmo na propriedade, ele não tem muito para onde ir. Mas aquele que tem um pouco mais de estrutura, capacidade financeira, a gente vê uma possibilidade de retomada, ainda que gradual, dos preços no segundo semestre de 2024, por uma função de consumo interno relevante, principalmente pelo lado do biodiesel. A gente tem escutado e falado sobre o crescimento do percentual mandatório do biodiesel, do diesel, e 80% do biodiesel é feito a partir do óleo de soja. Então tem um elemento de sustentação de demanda no segundo semestre. Sobre esse aumento, então, do biodiesel no diesel, é uma expectativa nova para os produtores? O ano de 2024 começou com essa mudança obrigatória do aumento do percentual do biodiesel no diesel. Isso eleva a demanda por esmagamento de soja entre 1 e 1,5 milhão de toneladas a mais do que foi o ano passado. Então esse cenário acaba dando sustentação aos preços ao longo do ano, e principalmente no segundo semestre. Em geral, primeiro vem a exportação nesse primeiro semestre e no segundo semestre vem essa demanda das indústrias nacionais, internas. Acho que um elemento importante, principalmente na nossa região, é que a gente tem bastante oferta, ou empresas que buscam essa soja aqui na região. Várias esmagadoras em Uberlândia, Araguari e outras cidades aqui da região, que acabam dando um suporte, uma sustentação de preços ao longo do ano. Houve uma diminuição na área plantada da soja aqui na nossa região? No final das contas, o produtor ele optou pelo replantio. Então, na prática, a área cresceu algo em torno de 2% a 3%. Poderia até ser maior se a gente tivesse uma conjuntura de preços, uma estabilidade climática mais favorável. Mas ainda assim, do ponto de vista de área plantada, a gente tem um cenário positivo de crescimento aí na casa de 2% a 3%. Pode ter uma mudança, talvez, agora na próxima cultura, milho safrinha, talvez vai escolher uma outra cultura? Exato. O Brasil como um todo, e Minas não é diferente, deve presenciar uma queda depois de quase 8 anos de crescimento recorrente de área plantada de milho inverno. Então, 24 é um ano de preços baixos para milho também, 23 foi, 24 tende a ser também, e margens mais reprimidas. Então, o produtor da região tem buscado outras alternativas. E aí surge a possibilidade de sorgo, girassol, em alguns casos até o trigo tropical, que é o trigo que em geral é uma cultura de inverno, de clima frio, temperado. A turma tem conseguido adaptar, tropicalizar para o nosso cerrado, para o cerrado aqui da região. Então, acho que o copo meio vazio é que de fato a área deve cair no milho inverno. Mas o copo meio cheio é que o produtor da região tem possibilidade de conseguir margens com outras culturas. Aproveitando que você falou do sorgo, você inclusive foi um dos palestrantes do evento que aconteceu aqui na cidade de Uberlândia, foi o Encontro Nacional do Sorgo, promovido pela FEALC. Como é que você tem visto esse mercado do sorgo? Quais são as perspectivas? O sorgo tem uma característica peculiar, que diferentemente do milho ou de outras culturas de inverno, que ele consegue aguentar um estresse climático maior. Então, principalmente em anos que você tem atraso de plantio de primeira safra, um clima mais desafiador, o sorgo consegue performar bem. E além disso, nos últimos 10, 20 anos, o sorgo tem sido uma das culturas que mais tem ganhos de produtividade nesse período. Então, produtividade do produtor quase sempre é renda, ainda mais em anos de maior desafio climático. Então, hoje, quando a gente olha para a safra 23, 24, esse plantio que vai se estender entre fevereiro, março, talvez até abril aqui na região, a gente vê com bons olhos, primeiro, a possibilidade de crescimento de área de sorgo e também a rentabilidade. Esse alimento de boas produtividades tende a ajudar a composição de margens para a cultura do sorgo. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Enilson Nogueira, consultor da Céleres Consultoria, participando aqui no Agro Paranaíba. Obrigado pela sua participação. Obrigado e estamos à disposição para falar desse mercado de grãos aqui na região. Tá ótimo.